Se a música é inerente à poesia, óbvio que ela se espraia em relação a todos os gêneros, porque a poética não guarda uma metodologia, um critério a priorístico. Isso quer dizer, então, que mesmo a ficção, ela tem os seus estilemas, ela guarda uma aproximação com o que é o poético. Não há uma separação absoluta. É claro que não há também uma imbricação absoluta, mas não há uma distinção de tal ordem que nós possamos estancar de forma maniqueísta. Inicialmente, tínhamos pensado falar apenas, e por isso exclusivamente, em torno do meu primeiro livro de ficção, denominado Este Interior de Serpentes Alegres, publicado pela editora da universidade, junto com outro que lhe foi posterior, chamado Alçapão para Gigantes. Depois repensamos e achamos que o ideal seria falar a respeito do conjunto da obra e do processo de criação. Eu achei melhor, porque numa reunião como a nossa, dela participam professores de teoria de literatura, escritores, estudantes e aqueles aspirantes a escritores e que querem ouvir a manifestação de alguém que tem alguma experiência maior nesse campo. Diante dessa particularidade, devo fazer algumas ponderações de ordem geral. Primeiro, as minhas obras não se resumem à ficção e muito menos à poesia. Eu sou também um ensaísta. Escrevo ensaios literários e de artes visuais. E navego por alguns campos do conhecimento em decorrência do meu estudo capitular. Eu produzi aproximadamente umas 70 obras. As mais conhecidas são os 21 poemas, livros de poesia, melhor dizendo, e 10 livros de ficção. Três deles estão no forno. Um deles chama-se Hálito de Búfala. São histórias de crimes insólitos, que será publicado pela editora Almedina, de Portugal. O segundo tem por nome Cortejo de Espantos. Será publicado pela editora, que foi enriquecido com o pós-fácil da professora Liliana Reales e a apresentação do professor Baio Vélez, ambos aqui presentes. E por último, encontra-se guardando uma publicação em São Paulo, é o Teia de Prodígios, que corresponde a uma série de contos sobre bruxas, demônios
e vampiros. Este numa versão mais gótica. Eu havia dito anteriormente a vocês que a poesia, ela, para tal ser considerada, expressa, por lhe ser inerente, uma musicalidade. É conduzida pela música. A estrutura tem essa natureza musical. Todavia, essa musicalidade, que é uma marca mais poética e menos da ficção, ainda que muitas vezes haja essa correspondência, não corresponde a uma característica única que possa ser atribuída à minha poesia e muito menos à minha ficção. Em que chão poderia ser dito que tanto uma quanto a outra pode ser localizada, ainda que não seja do ponto de vista topográfico? Eu diria que é na pós-modernidade. Mas de forma diferente da modernidade enquanto tal, em especial em nosso país, onde houve uma devastação, quase que uma terra arrasada do romantismo, do simbolismo e de outras manifestações das respectivas vertentes. O pós-modernismo não tem esse caráter de devastar situações anteriores e muito menos o de construir vanguardas meramente pirotécnicas ou insólitas pelo prazer de uma novidade vã. Não. O verdadeiro pós-modernismo, ele proporciona uma continuidade à modernidade e é pautado por algumas características, algumas delas que eu diria que são apreciáveis sob o ponto de vista crítico em relação ao que eu escrevo. No caso mais a ficção, porque hoje estamos fixados mais nela. Primeiro, característica, a da arte sincrética. Há, por assim dizer, nas diversas narrativas dos diversos livros, uma conjugação de gêneros que às vezes combinam e às vezes se atraem. E às vezes é nessa dificuldade de atração que corresponde um aspecto relevante da questão sob o ponto de vista literário. Porque se vezes há em que estamos diante de um conto clássico, com início, meio e fim, boa parte esquece essa ideia antiga, porque devemos pensar numa obra aberta. Uma obra aberta. Em geral, os meus contos, é claro que alguns têm toda essa interseção, mas uma boa parte termina de forma abrupta
mas de tal modo que deixa para o leitor a possibilidade da abertura de uma aventura do espírito para compor aquilo que está sendo lido em razão da sua cultura, do seu modo de ver o mundo. Então, esse lado da obra aberta deve ser considerada em relação aos textos que eu escrevo. Característica pode ser posta em relevo, que é a que diz respeito ao dialogismo, aquela que leva em consideração a intertextualidade das obras. Há
quase sempre uma aproximação de diversos pontos convergentes para propiciar a melhor fruição literária. Outro ponto do pós-modernismo, que guarda alguma relação com o modernismo, mesmo com outros movimentos anteriores, é o chamado uso da paródia. Só que a paródia, que é por mim utilizada, é aquela que corresponde a uma revisão do passado. Eu pretendo, geralmente, revisar o passado através da paródia. Eu publiquei um livro de contos chamado Relatos de um Corvo Sedutor, que é uma paródia anárquica do Apocalipse de São João, por exemplo. Vai ser lançado pela editora aqui o Cortejo de Espantos, que corresponde a um bestiário moderno ligado a uma descrição de animais, em que há essa aproximação com outros textos e outros autores, mas de tal modo a que se ingresse no campo da originalidade, porque a paródia passa a constituir apenas um leitmotiv, um meio para a realização de uma produção literária. E é claro que algumas referências ao modernismo, ou mesmo anteriores, essas referências são tratadas e versadas por esse pós-modernismo, ligado ao fantástico, ao nonsense, absurdo. Às vezes, há um fantástico que lembra Kafka, às vezes um fantástico mais estético, mais intelectualizado, que lembra Borges. Ou um nonsense que guarda uma certa intimidade, por exemplo, como Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, a moda de Peggy Prado. E o absurdo, que, em geral, é mais absurdo porque assim nós o denominamos, porque tem toda uma lógica interna que revela que esse absurdo às vezes é mais fruto de uma construção mental. No campo do absurdo, já a minha inclinação literária, em termos assim de interesse pela obra enquanto tal, é a patafísica de Alfred Jarry, por exemplo. É um absurdo um tanto quanto diferente do ionesco, que é mais teatral, menos mecânico. Agora vem a pergunta: teria então razão Harold Bloom quando, na condição de crítico norte-americano, escreveu o livro A Angústia da Influência, dizer que todos nós, escritores, temos uma certa angústia, porque sempre há alguém como ponto de referência. O do Bloom era obcecado por Shakespeare, que por sua vez o era para o contemporâneo, que é Marlowe.
Então, todos têm essa relação, que eu chamo mais de afinidade. Eu desconsidero a existência da angústia da influência. Eu acho que a teoria é mais psicanalítica do que literária, propriamente dita, e a verdade é que nós temos aproximações, afinidades, mais até próximo daquelas afinidades eletivas de que falava Goethe. Temos afinidades. E o fato de se ter essa afinidade e explorar, através da leitura, as técnicas literárias, ou do fantástico, do nonsense, absurdo, ou do maravilhoso, que é uma outra categoria. Todorov até fez uma distinção muito interessante entre fantástico, maravilhoso e o evanescente. O importante é saber que, para se chegar à originalidade, ainda que seja fruto da leitura de todo este acervo importante para a construção do processo de produção, o vital, o necessário, o fundamental é a linguagem. É a linguagem de cada qual que dá o toque da originalidade. A forma como nós utilizamos, meu cada palavra, como nós escrevemos. E para isso há técnicas, mas não existe, já que falamos em processo criativo, um método pré-concebido. Cada qual tem o seu meio de conceber um poema ou uma história. Então, cada qual vai criar o seu próprio método, ainda que seja da loucura, como diria Shakespeare.
questão de método. Não há uma regra pré-fixada. E o que ocorre, afinal, já que estamos falando em processo criativo? Uma construção mental. Eu não gosto de falar na palavra inspiração, mesmo porque eu acho que o mais fundamental de tudo é a transpiração, na verdade. Mas eu gosto de uma palavra, e ela é muito forte, que é a intuição. Então, há momentos em que a intuição ela é tão forte que precipita o ato criador. Você fica sem condições de controlar. E apesar de não ter condição de controlar, você precisa ter uma contenção. E essa contenção é mental. O que eu faço? Eu geralmente, quando a intuição me pega desprevenido, eu guardo na memória, e depois eu repasso para um papel, anoto um outro itemzinho que me remete ao outro e fico construindo. E às vezes vou dormir e antes de dormir eu mentalmente escrevo algumas frases e depois outra e mais outra. Quando eu vejo que o ovo está perfeito, eu dissolvo. A obra está praticamente feita, depois tem que ser trabalhada. A gente tem que trabalhar e retrabalhar o texto sempre. Esse processo também é comum na poesia. E na poesia não que seja mais fácil, mas é menos problemático. Porque praticamente o verso sai pronto, depois a intuição poética termina o seu percurso. Mas para quem está iniciando, muitos estudantes falam comigo, aspirante a escritor, algo que pode ser feito, eu sempre digo, leitura. Leiam muito. Leiam os clássicos. Leiam os grandes, excelentes autores. Isto impregna, nos toma integralmente. Você fica exercitando o seu vocabulário. A sua imaginação, ela é excitada. Há casos excepcionalíssimos de alguém que não tenha uma cultura maior e, de repente, passou a escrever e a fazer coisas excepcionais, mas isso é de uma realidade extraordinária. Mesmo aqueles mais jovens, como um grande poeta, por exemplo, como Arthur Rimbaud, tinha uma cultura, uma leitura extraordinária. Depois perdeu-se lá na Abissínia, como traficante. Mas, enfim. Então, o que eu quero dizer, resumindo, o processo de criação, ele não é representado por um método definitivo. Ninguém ensina ninguém a escrever desse ou daquele modo. E se algo é escrito desse ou daquele modo, é um plágio horroroso ou uma peça de subliteratura. O verdadeiro escritor, ele sabe retirar
às vezes, o que é mais simples, uma ideia extraordinária. Então, por isso, essa altura, após essa música maravilhosa, eu já falei, acho demasiado, mas tenho a impressão que disse o principal, que pelo menos o que nós já vimos conversado, e o final é para agradecer aqui a presença de amigo, do meu biógrafo, que aqui está presente, Francisco Socorro, escritores do naipe do Amilcar Neves, né? Meu querido amigo de Itapema, Valério Serra, os professores de teoria de literatura, normalmente Liliana Reales e meu caro Melés, Zeca Pires, né, escritores, poetas, Jodins, Patrícia Catarina Diniz, amor da minha vida, né, e outros amigos que aqui estão presentes. Tá? Creio que para mim foi uma superlativa oportunidade de vê-los, de falar com vocês e expor um pouco acerca da minha aventura literária. Boa noite, obrigado.